Fala galera, Dizascope, eu sou o Dr. Jonatas Leone, você está aqui em mais um Divinamente Podcast, porque nós queremos aprender a pensar e sentir como Jesus. Nós estamos aqui falando de saúde mental, e saúde mental é a mente de Cristo. É pensar como ele pensa, sentir como ele sente. E hoje eu tenho um convidado que dispensa apresentações, nós vamos falar sobre perdão, porque como vamos entrar dentro dessa dimensão da alma e do espírito. Eu tenho certeza que vai abençoar a sua vida. Fica aí. Meu amigo Paulo Borges Júnior, dispensa apresentações. Eu tô até emocionado. Eu aqui. também, obrigado, viu? Meu coração tá obrigado pulsando. por esse lugar de honra aí na sua vida, nesse espaço aqui. E a possibilidade de a gente conversar com tanta gente sobre algo tão assim, redentivo. Sim, sem dúvida alguma. Eu quero já te agradecer por toda a contribuição, porque a gente ainda não tinha conversado assim, mas a minha vida é profundamente abençoada. Eu sou muito grato a Deus. Até trouxe um presentinho aqui, meu livro novo, e disse aí que a minha vida é muito melhor. E não só a minha, mas a de tantos irmãos e irmãs que são abençoados, que comem do que procede dessa mesa aí, dessa mesa preparada. Amém, glória a Deus. Eu quero louvar ao Senhor pela sua vida e dizer que a Igreja de Jesus é muito grata ao Senhor pela sua vida. É uma contribuição muito grande, inestimável. E estar aqui à mesa com o Senhor é um privilégio muito grande, viu? Obrigado por aceitar meu convite. Obrigado ao Matheus por ter viabilizado isso. Eu tenho certeza que esse papo vai ser redentivo, né? Amém. Glória a Deus. Amém. Vamos falar de perdão, então. E por que eu pensei nesse tema pra gente conversar? Porque eu, como médico, lidando com a dimensão da alma e também pela vocação pastoral, eu percebo que esse é um assunto tanto do consultório como do gabinete. Exato. A questão do perdão. E eu percebo que a gente trava em dois aspectos fundamentais ali. O porquê e o como. E talvez dentro do consultório ali a gente vai encontrar muitas doenças, muitos transtornos que vão proceder dessa temática do perdão, dessa ferida do perdão, da falta do perdão. E no contexto da igreja é onde a gente vai encontrar talvez as ferramentas necessárias que a psicologia, que a psiquiatria, que o remédio não tem, mas a gente fazer essas coisas conversarem é muito necessário. E eu já te ouvi falando um pouco sobre isso e eu sei que a gente vai encontrar caminhos aqui muito terapêuticos e redentivos. Mas por que a gente deve perdoar? Para a gente entrar a dimensão do perdão na sua natureza, é essencial a gente trabalhar as palavras no seu sentido. A Bíblia diz que a fé vem de ouvir e ouvir a palavra. Então, eu vou aproveitar uma palavra que você coloca aí já para a gente tratar de perdão, porque ela já vai... Essa palavra já vai denunciando um pouco de onde é que a nossa espiritualidade, as nossas emoções ficaram comprometidas e por que o perdão vai tratar isso. Não é porque que a gente deve perdoar, é porque que a gente pode perdoar. Muito bom. Cara que eu coloco o deve perdoar, eu já criei uma culpa. Interessante. Eu já predispus uma condição de culpa e, consequentemente, eu estou partindo da expectativa de uma obrigação que eu tenho que cumprir para ser reconhecido naquilo que eu vou fazer. Então, o pecado não foi um erro cometido. O pecado foi um acerto presumido. Como assim? Então, o homem não pecou porque cometeu um erro. O erro, ele é originário na ignorância. O pecado, ele é originário na iniquidade. Então, nem todo erro é pecado. Por isso que nem todo acerto é santo. Então, o homem peca quando ele presume uma consequência do acerto que não é implícita. Por isso que o homem
para pecar, ele tinha que associar isso à presunção do erro e do acerto. Quando o diabo nos arrastou para a ideia de que o controle do erro e do acerto é que garantiria o meu futuro, então isso criou em nós a condição iníqua do pecado. Entendi. Então, Deus criou o hoje. O hoje é um constante aprendizado onde não conta o certo nem o errado. O que conta é o conhecimento. Então, ora, onde eu tenho a garantia do conhecimento, não conta estar certo ou errado, porque a minha disposição é de conhecer. Mas quando eu coloco o entendimento como garantia de um futuro, então aquilo que eu estou entendendo vai me garantir um futuro pretendido. Então o pecado está diretamente associado a uma expectativa de futuro. Então eu abandonei o conhecimento do eterno em troca do entendimento do futuro. Meu Deus. A hora que eu optei pelo entendimento do futuro, eu coloquei a expectativa no lugar da perspectiva. Então eu tinha uma perspectiva de eterno. O que era a referência de toda a ação santa? O conhecimento de um eterno que já foi compartilhado. Então a bênção já foi concedida. Então eu estou abençoado para que tudo aquilo que eu fizer, independentemente de eu estar preocupado em estar fazendo a coisa certa ou errada, eu estou traduzindo de maneira sensível e intensa o conhecimento. Amém? Amém. Pronto. Então, eu vou aprender. Então, eu estou aqui para aprender na relação. Então, não interessa se você está certo ou eu estou errado e vice-versa. Porque a nossa relação é de conhecimento. Numa perspectiva de que nós somos enviados da eternidade para conhecer toda a virtude eterna concedida a nós na relação. Então eu estou aqui para garantir que o seu erro não comprometa. E você está aqui para garantir que o meu erro também não comprometa. Então os nossos errados podem causar um constrangimento, mas nunca vão comprometer a relação. Sim. Constrangimento, mas não comprometimento. Então a nossa relação ela pode ser o máximo constrangedora possível, que nenhum erro será comprometedor dela. Entendi. Não há erro que possa comprometer nossa relação. Aí o diabo veio e criou o amanhã. Então Deus criou hoje. O hoje. Quem criou o amanhã? O diabo pegou e transformou isso num talvez Deus. seja, quem sabe será, que bom que fosse. Porque ele fala assim, no dia em que você fizer, então você será. No dia ele está falando Acabou. do amanhã. Então agora eu Foi tenho... o diabo que criou o amanhã, meu a Deus. iniquidade. Quando ele criou o amanhã, ele criou uma compensação do passado. Então agora eu não vivo hoje. Eu tenho projetado para o futuro a compensação das frustrações do passado. Meu Deus. Ou, o que é pior, das expectativas. Então eu estou compensando uma frustração, ou eu estou corroborando com uma expectativa. Então, ou eu estou tentando fazer valer uma presunção, ou estou tentando compensar uma frustração. Isso chama-se iniquidade. Equidade é a justiça. Equidade é a forma justa como nós tratamos o erro um do outro, compartilhando conhecimento. Então, beleza. O seu erro é a minha oportunidade de transmitir conhecimento. Não porque eu estou certo, mas é porque eu tenho compromisso com você. Então nós temos um compromisso um com o outro. Eu não sou leal ao seu erro me ressentindo. Eu sou fiel a você, entregando a minha fidelidade independente do seu erro. Por isso que ainda que a gente seja infiel, Deus permanece fiel. A amargura é um sinal de lealdade ao erro do outro. Como assim? Eu estou amargurado porque é o sentimento correspondente do seu erro. Então é um sinal de lealdade. Se eu fosse fiel, eu não estava amargurado. Porque eu estava sustentando a palavra empenhada com você, independente da forma como você se comportou. Equidade. Então eu estou sempre como instrumento de justiça e nunca fazendo
juízo. Então eu só me sinto prejudiciado quando eu fiz juízo de mérito. Eu merecia um Jonatas melhor. Sim, é expectativa. Expectativa. Não perspectiva do eterno. Pronto. Então eu não sou representando o seu eterno. Você é a minha expectativa de futuro. Você é o Jonatas que eu quero que você seja onde eu mereço que você esteja. Iniquidade. Equidade. Eu estou entregando para você, independente da forma como você se comporta, tudo que eu tenho para te entregar. Sendo fiel. Fiel. Então eu sou o seu fiel. A diferença entre fidelidade e lealdade nesse sentido? É isso, porque, por exemplo, o prumo não é fiel à parede. A parede entorta, o prumo fica lá, para dizer onde é que ela poderia estar. Então o fiel não condena a parede. Ele não sai do lugar onde a parede sempre esteve. Então nossos pecados não separam Deus de nós. Nossos pecados nos separam de Deus. Mas ele sempre está no lugar onde nós o deixamos. Ele é o meu fiel. Então o esquadro é fiel, o prumo é fiel, a régua é fiel. Eu, na minha obesidade, que eu queria? Uma fita métrica leal. Então eu queria uma fita métrica de elástico. Que sempre me desse a medida que eu queria que ela desse. Mas infelizmente eu só encontrava fita métrica fiel. Então eu sou o seu fiel. Então eu vou estar aqui no lugar onde você me deixou. Mas eu não vou para o lugar onde a minha amargura me leva. Se eu for para o lugar onde a minha amargura me levou... Então a amargura é essa adaptação à expectativa como uma resposta ferida. Reação, ferida. Então, no fundo, não é o que você fez de errado que me deixa amargurado. É a presunção que eu tinha de que meu acerto merecia o seu reconhecimento. Entendi. E aí, dentro dessa... Então, o amargurado é um merecedor frustrado. Entendi. É um presunçoso desapontado. Sim. É um merecedor, ou ele se sentia no direito de receber o reconhecimento pelo acerto dele. Ele é sinceramente amargurado na expectativa da qual ele foi frustrado. Porque ele era o quê? Ele era o sinete da perfeição. Então ele era o exemplo do feito bem feito. Até que ele imaginou que ele merecia algum tipo de reconhecimento por isso. Por isso que ele vem te seduzir sinceramente amargurado. Amargurado. Então toda amargura é sincera. Porque ela é a forma leal como eu respondo ao erro do outro na medida em que ele frustrou minha expectativa. Sim. Por isso eu me sinto prejudicado, porque eu fiz juízo de mérito. Então não é a culpa do outro, é a minha frustração. Então a minha amargura denuncia a minha presunção e não a gravidade do erro do outro. Por isso que o perdão, ele não é concedido, ele é assumido. Eu me submeto a uma natureza perdoadora. Cristo não concedeu perdão, ele é perdoador. Faz parte da natureza de ser Cristo perdoar. Então não é o que eu dou, é o que eu sou. É o que eu sou. O perdão diz de que substância eu sou feito. Ele é um fiel. Perdão é uma característica da fidelidade. Da fidelidade. Então, ainda que o outro não seja fiel, eu permaneço fiel. Eu sou, no perdão, eu estou dando sinal de fidelidade. Meu Deus. Amém? Por isso que Cristo, quando me perdoa, ele está me dando o sinal da fidelidade da pessoa que eu era antes do pecado. O perdão é para que eu tenha a memória da pessoa que eu fui feito para ser. Meu Deus. E não da pessoa que eu me tornei. Essa perspectiva do eterno. Pronto. E não na expectativa então, no perdão, da eu estou te presunção do amanhã. devolvendo Meu Deus. a luz da sua eternidade. Jesus amado. Eu sou a luz da sua eternidade, ao perdoar. Por isso, aqueles a quem você perdoa são perdoados. Os perdoados são perdoados. Mas se eu retiver o perdão, onde ficou retido o perdão?
Por que Jesus diz que se você não perdoar, você não vai desfrutar desse perdão? Tá vendo? Então, serão retidos onde? Em quem não perdoou, porque o delinquente já foi perdoado. Então, quem não perdoa se torna fiel depositário do pecado dos outros. Porque a pessoa que você não perdoou, ele é perdoado. Porque ele já foi na eternidade. O perdão foi concedido antes do delito. Sim. Você que não está... Então, a pessoa vai ficar amargurada porque ele vai se tornando fiel depositário de todos os pecados dos outros. Aí os ossos dele vão envelhecer, entendeu? Ele vai apodrecer por dentro. Então, se eu não liberar o perdão, eu fico doente de culpas que o próprio delinquente não tem mais. Isso é grave. Meu Deus do céu. Entendeu? Então eu não estou imputando a ele a culpa. Eu sou fiel. Então, se o diabo quiser encontrar a culpa de alguém, ele vai encontrar ela onde? No coração de quem não perdoou e não na vida de quem cometeu o pecado. Meu Deus. Por isso que a falta do perdão adoece não quem pecou, mas adoece quem não perdoou, porque ele começa a apodrecer por dentro, deteriorado pelas culpas dos outros que, na verdade, já foram perdoadas. Então, a amargura é o sinal mais evidente de um espírito anticristo. A amargura é a confissão. Eu sou anticristo. Porque eu estou dizendo que o sacrifício que Jesus fez não foi suficiente. A conta ainda está lá. Então, quem não perdoa, nega a cruz. Meu Deus. Não perdoar é dizer que o sacrifício de Cristo em favor dos pecados de toda a humanidade não foi suficiente. Alguém ainda vai ter que pagar. Isso é anticristo. Então a amargura contamina muitos. Um coração amargurado nunca vai conseguir mostrar para os outros que Deus é santo. Sim. Então a santidade não é para que eu veja Deus. A santidade é para que Deus seja visto. Por isso... Sem santidade ninguém verá o Senhor, porque ele não vai ser visto em mim. Qualquer raiz de amargura, se Jesus tivesse apertado a unha lá, entendeu? Se lá na hora dele ser crucificado ele tivesse apertado a unha, ele tivesse mordido o lábio, se Jesus tivesse mordido o lábio, nós não teríamos visto Deus. Amém? Meu Deus. Porque a expressão pura de Deus estaria comprometida pela mínima raiz de amargura. Sim. Então, qualquer mínima raiz de amargura no meu coração, e Deus já não pode ser visto através de mim. Eu não sou a expressão mais fiel de quem Ele é. Meu Deus. Então, não é questão de dever, é questão de poder. Poder. Eu posso perdoar, porque faz parte da minha natureza. Quem tem a natureza de Cristo não consegue não perdoar. Então, quando você comete um pecado contra mim, você não está trazendo para mim uma crise maior do que eu já tenho com você, perdoando você antes de você ter pecado. Então, ninguém nunca vai conseguir apresentar para mim uma crise maior do que a que eu já tenho. Porque eu estou aqui em crise perdoando você antes de você ter me ofendido. Meu Deus. Então eu carrego comigo uma crise maior em amar você que você não vai dar conta de superar. Você nunca vai conseguir apresentar para mim um problema maior que eu já tenho a seu favor. Que é amar você mesmo não querendo. Se eu quisesse odiar você, eu não conseguiria. Porque a natureza de Cristo me impede de ter a raiva que eu queria ter. Minha carne quer ter raiva de você. Mas o Espírito de Cristo em mim não deixa. Aí eu falo, gente, que raiva que eu tenho de perdoar o Jonatas. Eu não consigo ter dele a raiva que eu teria o direito de ter, mas que a natureza de Cristo sacrificou em favor dele. Porque o que o perdão está destruindo? A minha raiz
de iniquidade. Essa raiz de amargura, ela toca nos feixes da raiz Por da isso iniquidade. que, Jonas, a confissão de pecado não é para ser perdoado. Então eu não sou perdoado porque eu me arrependi. Eu me arrependo porque eu fui perdoado. Então a consciência do perdão me impele ao arrependimento. Então, o que vem primeiro é o perdão. É o perdão e não o arrependimento. Se eu não perdoar, eu estou impedindo o outro das condições próprias do arrependimento. Porque eu não me arrependi para que Cristo me perdoasse. Eu me arrependi porque Ele me perdoou. Então o perdão antecede o arrependimento. E o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Então, como Ele me perdoou antes, isso me constrange ao arrependimento. E agora eu confesso para quebrar de vez por todas a minha raiz de direito. Então a confissão é para destruir de uma vez por todas qualquer direito que eu teria sobre o seu pecado. Meu Deus. Por isso que o texto lá de 1 João diz... Você confessa a Deus... Confessar a Deus os seus pecados, porque Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e para nos purificar de toda iniquidade. Então a confissão não é para tratar o pecado. É para arrancar de vez a raiz de iniquidade. Então quando eu confesso a Deus é para ter entendimento da natureza que eu não tenho direito. Por isso que eu preciso confessar meu pecado a você. Porque quando eu confesso meu pecado a você, eu estou dizendo assim, Jonatas, eu estou confessando meu pecado a você para que você possa ter o privilégio de errar comigo. Porque eu não tenho direito sobre o seu acerto. Não há mais parede de iniquidade que nos separa. Então, se você tiver que errar com alguém, não sai procurando, não. Se tiver que cometer um pecado muito grave, comete comigo. Então, amigos dizem para os amigos, não cometa um pecado grave contra ninguém que não seja comigo. Meu Deus. Não corra o risco de cometer um pecado grave contra alguém que não te ame tanto quanto eu e que já te perdoou. Por isso, qualquer besteira que você fizer, tendo feito ou não, fala comigo. Porque comigo você já está o quê? Perdoado. Eu vou ser esse fiel que vai te mostrar. Eu vou ser o seu fiel que vai te permitir voltar para a sua eternidade. Seu lugar de eternidade. Para a sua eternidade. Para a sua eternidade. Meu Deus. Eu sou a sua memória de eternidade, mas não sou sua lembrança de pecado. Meu Deus. Sou sua memória da eternidade, mas não sou sua lembrança de pecado. Por isso, Jesus Deus amado. não se lembra dos pecados. Ora, quer dizer que Ele tem memória, mas não tem lembrança. Pronto. Então quer dizer que Deus, ele se esqueceu? Não. Ele não se lembra. Então ele não tem amnésia. Pronto. Deus não tem amnésia. Então ele não esqueceu do pecado. Não. Ele decide não lembrar. Como é que ele consegue não lembrar, sendo que ele não se esqueceu? Porque ele mesmo traz à memória o sacrifício que o filho dele fez na eternidade em favor de seus irmãos. Então Cristo é um memorial que me ajuda a não lembrar. Se eu perder a memória, eu vou ser destruído pelas lembranças. Se eu não tiver a sua memória de eterno, as lembranças do que você fez de certo ou errado vão destruir nossa relação. Então nós somos memoriais da eternidade uns para os outros. Uns dos outros. Meu Deus. E por isso nós não tratamos uns aos outros de acordo com aquilo que a gente se lembra. Por isso Paulo escreve aos Coríntios, 2 Coríntios capítulo 5. Não seja a lembrança dos pecados dos outros. Não trate os outros segundo os seus pecados, mas seja na vida deles o fiel que os reconcilia com a sua eternidade. Então eu sou o seu ponto de reconciliação do lugar de onde você saiu quando você pecou. A reconciliação é essa reconexão entre você e o seu eterno. Por isso, eu não posso me lembrar nem de Jesus, segundo a carne.
Porque Jesus lembra para mim o divino, enquanto Cristo lembra para mim o paterno. Então, muitas vezes eu quero Jesus porque ele me salva dos pecadores. E Cristo me devolve para eles. Então, se eu ficar apegado a Jesus, eu vou achar que ele vai me proteger dos pecados dos outros. Não. Ele vai ser crucificado para que eu agora, com o Espírito de Cristo, possa ser a reconciliação deles. Então eu queria fazer uma brincadeira aqui com o que você escreveu. Pode ser? Pode, claro. Porque essa coisa das palavras. Isso quer dizer uma mente divina. E para isso, eu tenho que entender que o meu apego ao divino mente. Boa. Então tem que ter uma mente divina, porque o meu apego ao divino me torna uma mentira. O divino mente. O meu apego ao divino mente. Por isso que o diabo, para mentir para você, fez você se apegar ao divino. Ele te seduziu com o divino. Por isso que você vai ser como Deus, conhecedor do bem e do mal. Então, o meu apego ao divino me faz eu ser a expressão mais mentirosa de quem Deus de fato é. Meu Deus. O divino mente. Por isso que na cruz, Cristo tem que se livrar do divino para revelar o paterno. Então, se eu não me desapontar com o meu divino, eu não apresento o nosso pai ao meu irmão. Então a cruz é para que nós não sejamos representantes do divino, porque o divino mente. A defesa do meu divino faz eu ser a sua pior mentira. Mas se eu sacrificar o divino em favor da nossa relação, eu vou te apresentar o nosso pai. Então, sem o sacrifício do meu divino, você nunca vai conhecer o pai através de mim, porque você vai ser obrigado a corresponder às minhas expectativas de divino. Porque eu vou achar que o meu divino vai me dar o Jonatas que eu mereço. O divino mente. O meu divino mente. Mas o meu pai revela a verdade a respeito de nós. Então eu só vou ter uma mente divina se eu, por fim, crucificar o meu divino para mentiroso. Revelar o pai. Porque a minha devoção do divino é a minha pior mentira. Amém? Amém. Meu apego ao divino mente. É a minha pior mentira. O meu apego ao meu divino mente. Meu Deus. Então muitas vezes eu sou o meu divino mente, em vez de ter a mente divina. Então já que você fez a brincadeira, eu falei, vamos melhorar essa aí eu vou usar muitas vezes. Pois é. Não é? Porque lá, na sua terapia, você vai ajudar a pessoa a sacrificar quem? Sim, a sacrificar o divino dela. Em favor do irmão. Então, os homens evocam seus divinos. Porque eles acreditam que há muitos deuses. Se eu pedisse para cada um de nós 5 aqui desenhar o seu divino, eles não seriam parecidos. Porque como criança, cada um desenharia o seu divino. E aí o nosso divino mente. Mas se a gente fizer o sacrifício disso em favor da relação, então todos clamam sinceramente aos seus divinos. Mas quem está ouvindo os clamores feitos em nome de todos os divinos, nós sabemos quem é. O Pai. Porque nós sabemos que há um só Deus. Quem é o único Deus? Aquele que é Pai de todos, está em todos e é por todos. Então, quem ouve as orações feitas a todos os divinos é o Pai. Aí ele procura entre os seus filhos quem irá por nós, para revelar a esse divino mente o seu verdadeiro Pai. E aí quem vê um filho vê o Pai que o enviou. Então ele fez uma reza ao divino. Mas quem respondeu o clamor feito ao divino foi um dos filhos do nosso Pai que veio revelar o Pai ao seu irmão. Então você não é minha expectativa de divino. Você é minha perspectiva de paterno. Ao entregar minha vida para você, na forma do perdão,
Eu estou te apresentando uma perspectiva paterna de eternidade. E não te obrigando a uma expectativa futura de divino. Não é para que você encontre o seu divino no futuro, mas é para que você encontre o seu paterno na origem. Por isso que Jesus não é um caminho que leva a Deus. Ele diz, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então o Pai é um caminho... Não é vai, é vem. É vinda. Então se eu não vier ao Pai, o Deus que eu estou pretendendo ir é a minha pior mentira. Esse Deus é de mentira. E é Ele que faz com que a gente não perdoe pecados. Aí eu sacrifico os outros em favor do meu divino. Eu não sacrifico o meu divino em favor do outro. Amém? Então o exercício do perdão é um exercício constante de sacrifício do meu divino em favor do meu irmão. Ele saber que ele está enfrentando um irmão que pode revelar a ele o seu eterno, mas não um devoto do divino que tem que perdoá-lo. Porque senão esse tem que perdoá-lo não será carregado de um favor espontâneo, de um sacrifício espontâneo. Então vai ser um holocausto não sacrifício e não sacrifício espontâneo. Meu pai me ama porque eu espontaneamente ofereço a minha vida em favor dos meus irmãos. Então quando o seu pecado me fere, ele já encontrou em mim uma disposição espontânea que antecede a própria ofensa. Porque eu já estava espontaneamente disposto a te oferecer o paterno. Então eu não sofro as ofensas do seu divino contra o meu divino. Então nós não estamos aqui para provar qual divino que está certo ou errado. Por isso que não há pecado pior do que a presunção do acerto. Um pai tinha 2 filhos. Um fez tudo errado. E o outro que teve a presunção de ter feito tudo certo. O que fez tudo errado se arrependeu muito mais facilmente. Porque tinha a presunção de ter feito tudo certo. É difícil. É difícil você... Você não sabe até hoje. Até hoje. Se ele a gente está lá sem saber se ele se arrependeu do pior pecado que um homem pode cometer, que é a presunção de estar certo. Porque a presunção de estar certo é anticristo. Meu Deus. O erro denuncia a nossa ignorância. Eu posso fazer tudo errado. Mas a presunção do acerto denuncia a minha soberba. A minha cobiça. Eu estou cobiçando a pessoa que eu mereço. Em vez de sacrificar tudo que eu tenho direito em favor do conhecimento dela. Isso é perdão. Por isso que é o perdão que provoca. Então não tem que esperar que a pessoa se arrependa para que eu tenha que perdoar. Sim, isso eu queria que todos nós parássemos e pensássemos um pouco, porque talvez a gente é tentado a isso. Deixa eu ver o seu arrependimento para saber se eu te perdoo. Para saber se eu te perdoo. Isso é comércio. É um perdão condicionado ao arrependimento. Então, na nossa natureza, o a ordem é arrependimento invertida. Está condicionado ao perdão. Não é o perdão condicionado ao arrependimento. Se não é mérito. Porque a natureza de Deus não é arrependimento. O a natureza dele é condicionado ao arrependimento não é perdão, é mérito. Entendi. Não é graça. Não é graça. Eu aprendi com um amigo uma coisa muito interessante. Jesus nunca ensinou a gente a pedir perdão. Ele ensinou a gente a confessar pecados. Quando você pede perdão, você já está dizendo para o outro como é que você quer ser tratado. Sim. Gente arrependida não pede para ser perdoada, só confessa o pecado. Mas quando a gente foi criando uma compensação da humilhação. Então, em vez de eu simplesmente confessar o pecado, independentemente de como é que o outro vai me tratar, eu já peço perdão porque eu estou dizendo para ele como é que eu mereço ser tratado a partir do meu arrependimento. Já é uma presunção. Eu já estou impondo ao outro que é o risco que o filho mais novo quase correu. Então, na oração de Jesus ali, na oração do Pai Nosso, quando ele está nos ensinando a orar, dizendo, perdoa as nossas dívidas. Ele não está pedindo, ele não está afirmando. Toda a oração do Pai Nosso ela é afirmativa e nós transformamos ela em rogatória. Porque aí, o Senhor, um pedido seria, o Senhor nos perdoa.
O Senhor nos daria o perdão? Tá vendo como é que tudo é o espírito? Então, se eu mudar o espírito, eu mudo a inflexão. Se é um espírito que está entregando, que está declarando uma convicção, ele não é rogatório, ele é afirmativo. Jesus antecipou isso, falou assim, não conversa com seu pai como quem acha que vai convencer ele de tanto pedir. Isso os religiosos, os ignorantes já fazem. Os pagãos já fazem assim. Eles acham que convence de tanto pedir. E os religiosos ficam lá bajulando, achando que, enfim, Deus vai dar para eles o que eles merecem. Então é o seguinte, quando você for orar, você não está nem convencendo Deus de que você precisa e nem convencendo Ele que você merece. Então você começa falando quem Ele é e a partir de onde a vontade dele foi estabelecida. Ele é o seu Pai que está nos céus e agora você quer que a vontade dele que está nos céus se revele na terra. Então você está se submetendo a ser uma expressão do Eterno. Então que agora a vontade dele se realiza através de você. Então, ore afirmativamente. O pão nosso de cada dia, o Senhor nos dá hoje. Que aí você sai desse lugar da dúvida. Será que o Senhor vai me dar ou não? Pronto, agora eu estou afirmando, eu sou fiel. O pão nosso de cada dia, o Senhor nos dá hoje. E o Senhor perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Então eu estou perdoando meus devedores simplesmente porque eu estou sendo a expressão fiel de um pecado concedido. Então não nos deixes cair em tentação. Qual foi a tentação? Usar o poder para suprir a necessidade, usar a liturgia para atender o interesse e usar a espiritualidade para garantir proteção. Então eu não vou cair nessa tentação de conversar com Deus a partir do que eu estou precisando e do que eu quero que Ele faça para mim. Isso está respondido antes. O pão é nosso e o pecado é nosso. Eu não vou cair na tentação de achar que o pão é meu e o pecado é seu. Pronto. Por quê? Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Então isso é afirmativo. Nós é que demos uma inflexão rogatória. Como se Deus vai fazer a partir daquilo que eu sugeri para Ele. Entendi. Tá vendo como é que a inflexão rogatória colocou toda a oração do Pai Nosso em que tempo? Futuro. Sendo que ela era para ser a expressão mais simples do hoje, né? Do hoje. O pão nosso cada dia o Senhor nos dá hoje. Eu tô chocado com essa afirmação de que Deus criou hoje. E quem criou amanhã foi... Mas não é isso? Foi, né? No dia. Pronto. Você tá na mesa com seu pai. Certo? Você tá na mesa com seu pai e o bife tá mais para ele que para você. Mas você conhece seu pai. Aí o bife tá lá mais perto dele do que de você. Aí como é que você conversa com ele? Pai, por favor, passa o bife. Ou você diz isso em tom afirmativo, educadamente. Pai, por favor, passa o bife. Você tem dúvida que ele vai passar? Não. E se ele te empurrar a couve? É porque ele não ouviu você pedindo o bife? Não, é porque ele está dizendo para você assim, come a couve primeiro, que o bife é seu. Tá vendo como é que é afirmativo? Então não é porque ele não ouviu minha oração. É que ele está me levando a um nível de conhecimento daquilo que ele, como pai, quer que eu conheça. Sim. Então não é porque ele me deu uma coisa aparentemente diferente do que eu pedi, que ele não ouviu o que eu pedi. Porque eu não ouvi como quem está sugerindo a ele que é o meu pedido que vai convencê-lo daquilo que eu preciso. Não, tá tudo certo. Ele já sabe do que eu preciso antes mesmo de eu pedir. Então eu não tenho que pedir como quem está pedindo. Eu tenho que pedir como quem está afirmando. Afirmando a natureza dele para minha alma e da relação. Por quê? Porque, tá vendo? Quando eu coloco essa dúvida na minha relação com Deus, isso tem que fazer que as orações de Deus também sejam extensas quando Ele está falando conosco. Por isso que Deus tem que ficar pedindo coisa para nós até nos convencer. Se a relação fosse mais bem resolvida, eu entrava na casa dele, pegava tudo que eu precisava pegar, porque é nossa. Da mesma forma, ele entrava também na minha casa e pegava tudo que ele precisava pegar sem ter que me pedir. Então, essa relação de pedido... Tá vendo? Por que Deus... Essa inclinação rogatória... tem tanta dificuldade de eu atender um pedido dele? É porque eu também tenho que dar uma volta longa... Para pedir alguma coisa para ele. A relação está construída nessa distância. Está construída em cima de expectativas. Meu Deus. Por isso que agora fica tão difícil. Por que Deus não entra lá na sua casa e pega um filho seu? Para fazer dele o que ele quiser?
Tem que pedir pra mim. Tá vendo? Porque você também não entra na casa dele como quem tem autoridade, sabendo que ele te ofereceu o filho dele para tudo que você precisava. Se isso tivesse bem resolvido, então quando Deus pediu Isaac para Abraão, era para saber se Abraão era capaz de entregar o Isaac? Ou é para Abraão entender que ele já tinha feito isso por Abraão? É. Então quando Deus te pedir uma coisa, é para saber se você é capaz de entregar? Não. Ou é para que você saiba o que ele já te entregou? É. É isso. Sim. Então, no fundo, Jonatas, quem nós estamos precisando perdoar na nossa vida? O nosso divino. Porque se eu for apurar mesmo, de quem é a culpa? De Deus. De quem é a culpa do pecado lá no Jardim do Éden? Se eu for tratar pela culpa. Quem estava vendo tudo e não fez nada para impedir? Quem criou a serpente? Quem criou a árvore do conhecimento do bem e do mal? Se Deus tivesse juízo, ele não tinha criado a árvore do conhecimento do mal, do conhecimento do bem e do mal. Qual a necessidade de criar um trem desse e ainda plantar lá dentro do jardim? Ele podia até ter criado, podia ter plantado fora. Então Deus é de uma irresponsabilidade gigante. Quem podia ter impedido? Quem podia ter aparecido antes da serpente? Quem podia ter escondido atrás da ave? A hora que a serpente viesse conversando e a Eva fosse para comer, Deus falou assim, ó... Por que Deus está deixando tudo isso acontecer? É para que eu entendesse que nem isso seria capaz de comprometer o compromisso que ele tem com a gente. O que ele fez então? Ele assumiu a culpa como quem tem responsabilidade, mas não condenou a culpa como quem tem direito. Então ele assumiu antes de tudo a culpa, porque quem ama e perdoa assume a responsabilidade antes da culpa. Isso quer dizer que no fundo não interessa identificar quem foi o culpado. Interessa saber quem assumiu. Responsabilidade. Acabou. Isso é Cristo. Isso é Cristo. É quem... Por isso que perdoar não é resolver as culpas. É assumir a responsabilidade do pecado do outro. Eu assumi a responsabilidade do pecado do outro antes mesmo que ele tivesse pecado. Para que o pecado dele não comprometesse a nossa relação. E aí nós estamos tratando arrependimento na base da culpa e não da responsabilidade. E a gente está achando que o perdão é para resolver a culpa. Não, o perdão é para resolver quem é que assume a responsabilidade quando há culpa. Essa era a crise do Jó. Deus chamou o diabo para prestar um serviço para ele na vida do Jó. Quem pediu para conversar com Deus? Foi um terceirizado ali, foi... Porque tem certas coisas na nossa vida que são capeta para fazer. Então, o diabo, a grande amargura do diabo é porque ele sinceramente percebe que mesmo ele tendo feito tudo errado, ele ainda continua prestando serviço para Deus naquilo que é o propósito. Rapaz, deve ser muito ruim ser diabo, porque você pensa bem, entendeu? Ele é o cara sinceramente frustrado a partir do seu certo. E mesmo tendo feito tudo errado, ele ainda continua sendo serviçal num propósito eterno. Pensa a raiva, rapaz, que o diabo fez da gente. Então você pensa bem. Foi Deus que chamou o diabo para conversar sobre... Você consegue imaginar lá... Você está lá na sua casa, vivendo a sua vida, e Deus chamar o diabo para conversar sobre você, porque ele precisa que o diabo faça um serviço para ele na sua vida para te devolver para ele. Rapaz. Amém? Amém. Porque foi o que aconteceu. Sim. Porque era um serviço que só o diabo Por quê? Porque Deus queria desconstruir o divino mentiroso de Jó. O Deus porque aquilo que não que era o Jó de verdade entendeu de Deus estava impedindo ele de conhecer. Ele ficou limitado ao que ele entendeu.
Então, meu entendimento criou o limite máximo. Impediu o conhecimento. De conhecer. Ai, meu Deus. Então, meu entendimento está impedindo a evolução e o desenvolvimento do meu conhecimento. Por isso que o perdão é essencial. O perdão, o arrependimento é essencial na construção do conhecimento. Porque a amargura é o limite ressentido do meu entendimento. A amargura é a forma como eu escravizo todos, inclusive quem? Deus, ao meu entendimento. O Senhor não é o Deus que eu tinha entendido. O Senhor tem a culpa de não corresponder ao que eu entendi a seu respeito. Então, perdoar é sacrificar o divino. O divino que eu criei. Que eu criei. Que eram os discípulos no caminho de Emaús. Sim. Que nem Jesus ressurreto, fazendo uma mensagem expositiva, consegue fazer eles entender. Até que Cristo faz o quê? Parte o pão. Essa ruptura, essa quebra, essa transgressão da minha integridade me revela Cristo. Entendi. Então, se o meu pão, aquilo que eu tenho tanto direito, aquilo que eu lutei tanto para chamar de meu, não for quebrado em favor do nosso, meus olhos não serão iluminados a respeito de Cristo. Então não é o pão que eu como. Então, a santidade não é comer o pão sagrado. Santidade é santificar o pão partindo. Então, eu não vou comer um pão sagrado que vai preservar a minha construção de divino. Então, o divino não é quem me dá o pão que eu mereço. Mas o Pai é quem me dá condições de santificar o pão que eu quebro em favor da justiça. Por isso que Deus não disse que o crente nunca terá falta de pão. Ele diz, o justo nunca terá falta de pão. Então eu posso ter falta de pão para comer, mas eu nunca vou passar a vergonha de não ter pão para repartir. Porque seria vergonhoso para um justo não ter pão para repartir. Agora, não ter pão para comer, tá tudo certo. Meu Deus. Amém? Então, o compromisso de Deus é com a justiça e não com a sua crença. A sua crença é o que vai precisar ser sacrificado. Senão, você não vai ser instrumento de justiça. E você é instrumento de justiça expressando a natureza dele, que é o perdão. Por isso que Jó, ele tinha um apego à divindade. E o apego à divindade dele era tão grande que ele estava permitindo que outros divinos fossem fazendo parte da vida dele. Então Deus vai lá desmontar tudo isso, vai assumir a culpa de tudo na presença de Jó, vai deixar Jó desabafar. Pode falar tudo que você pensa de mim. Como Deus ouviu amorosamente Jeremias chamar ele de mentiroso. O Senhor foi para mim um rio de águas que mentem. O Senhor gerou em mim uma expectativa que nunca seria satisfeita. O Senhor me enganou. Expectativa, mais uma vez. Mais uma vez. Então, o que Deus está trazendo Jó para um ambiente do perdão, para ele se livrar? Deus está garantindo um ambiente saudável para que todas as suas expectativas sejam frustradas. Falou, Jó? Então é o seguinte. A dificuldade, Jó, é que quando eu fiz tudo isso, você não estava aqui para me orientar. Então eu fiz. Sem a sua participação e expectativa. Agora, Jó, eu quero te falar uma coisa. Nada será frustrado. Quando Jó entendeu esse lugar de fidelidade, o que foi a primeira coisa que Jó foi fazer? Orar pelos amigos. E não pedir para ser curado da doença, ter o casamento restaurado, ter os filhos de volta, ou a empresa... E se orar pelos amigos é uma espécie de perdão? Perdão. Então agora ele está tomado de quê? Misericórdia. Bem-aventurados os miseráveis, porque deles é o reino dos céus. E os miseráveis, quando as pessoas pecam, eles choram. Não de amargura, mas de solidariedade com o pecador. Bem-aventurados os miseráveis, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados
os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Então você está vendo que toda construção é em cima da relação. Minha própria consciência de miséria me torna favorável ao irmão. Por isso que agora, quando alguém peca comigo, eu não choro por mim, a ofensa sofrida. Eu choro por nós, a relação quebrada. Então eu não vou chorar por mim, vou chorar por nós. Então eu tiro o olho de mim e coloco no nós. Na relação. É a relação. Acabou. Eu choro pela relação e não pela expectativa que foi frustrada. Jesus, hora nenhuma, chorou por causa dele. Ele chorou porque estava separado dos amigos. Né? Então, o pecado não é a tristeza da ofensa sofrida. Meu Deus. Entendeu? O arrependimento não é a tristeza da ofensa sofrida. A tristeza é a relação quebrada. Deus nunca chorou a ofensa sofrida. Ele chorou a distância criada. Porque ele estava lá e nós não. Sim. Então Deus nunca saiu do lugar onde a gente deixou ele. O arrependimento é só para me devolver para esse lugar. Me devolver para esse lugar. Acabou. Então o arrependimento... E o perdão é ele continuar lá. Pronto. Fiel. Pronto. Então o perdão faz com que eu não saia do lugar onde a relação vai ser reconciliada. E o arrependimento... Reconcilia. Porque agora a iniquidade foi tirada. Então, porque o pecado foi perdoado, a confissão dele remove de mim aquilo que continuava produzindo o pecado, que era a minha iniquidade. Meu Deus. Por isso, a obrigação do outro se arrepender para que eu o perdoe, reforce a minha iniquidade. Isso não tem nada a ver com perdão, isso tem a ver com pagamento de dívida. Por isso que lá na eternidade, as pessoas não vão para o inferno. O inferno é onde elas se encontram enquanto não há perdão. Mas aí até o inferno será lançado no lago de fogo. O lago de fogo é aquele lugar que todo mundo tinha expectativa de estar. Durar para sempre. Então todo mundo lutou para durar para sempre. Para não morrer. Então o lago de fogo, a desgraça... Lá não vai. Não vai. O que vai ser o maior patrimônio desejado do lago de fogo? A expectativa vai ser... Aí eles vão querer morrer, mas não tem mais morte para eles. Acabou, rapaz. Eles podiam ter morrido em favor dos irmãos, mas eles não quiseram morrer, agora eles vão existir para sempre. Então qual vai ser a grande maldição no lago de fogo? Aquilo que impediu o cara de perdoar o irmão, que era morrer em favor dele. Meu Deus. Então como ele não quis morrer em favor do irmão, então agora ele vai ter o que ele sempre quis, durar para sempre. E aí lá ele está pagando o quê? O pecado? Não, ele está pagando a rebeldia, porque o pecado ele foi perdoado. E por que é um lugar de tormento? Porque ele finalmente vai perceber que ele está pagando uma conta que já foi paga. Sim. Porque se ele tivesse lá para pagar o pecado, ele era um cara honesto que está pagando de maneira atrasada, mas está pagando. Devo, não nego, pago quando puder. Então haveria nobreza no Lago de Fogo. Porque lá estariam os nobres que, mesmo atrasados, estão pagando a conta deles. Mas não, a desgraça lá é porque lá ninguém está pagando conta, não. Ele está só sofrendo a forma como ele se rebelou à misericórdia. Como ele foi rebelde à misericórdia, não perdoando, agora ele está pagando o preço do que ele sempre defendeu. A sua própria vida. Entendi. Agora ele está sofrendo a sua própria vida. Meu Deus. Porque ele não quis sacrificar ela em favor do irmão. Meu Deus. Perdoando. E uma pergunta que sempre me fazem é: como eu sei que eu perdoei de fato? Quando ainda tem dor, quando ainda tem... Uma coisa legal da gente falar sobre isso, né? Muito bom a gente tocar nesse assunto. É porque às vezes as pessoas querem associar perdão à confiança. Entendeu? Então, na relação está perdoado, mas a confiança foi quebrada. Então agora ela tem que ser reconstruída. Então, o fato de eu perdoar não poupa o outro da tristeza da confiança quebrada. Entendi. Então, se eu não oferecer para ele a tristeza da confiança quebrada, Eu tô sendo fiel. ele vai viver... Aí eu não estou sendo fiel. Ele está vivendo a ilusão de uma coisa que eu só estou oferecendo na conveniência
de recuperar as emoções e não a relação. Então a tristeza faz parte. Eu tenho que oferecer ao outro uma tristeza sem amargura. Por isso que eu ofereço angústia sem ansiedade. Jesus foi lá antes da cruz. Minha alma está profundamente angustiada, mas não havia nenhuma ansiedade. Então o perdão tem que implicar dor. Perdoar me faz sofrer. Bilateralmente. Pronto, e eu não posso poupar o outro. Que é a relação. Pronto, rapaz, o cara tem que saber que A relação... foi tenso. Tá nervoso, mas não tô com raiva. Então os nervos estão esticados assim, no limite que o nervo pode ser esticado. O tendão tá trabalhando lá assim, igual corda de violino, mas não rompe. Angústia. Se pintar uma ansiedade, vai virar amargura. Uhum. Então a angústia é levar a tristeza ao limite dos afetos. E muitas vezes a gente fala, e eu queria saber a sua opinião sobre isso, né? Já ouvi por muitas vezes irmãos dizendo: perdoar é lembrar sem sentir dor. O senhor acha que... Lembrar é ter uma memória dolorida. Rapaz, você sabe que eu até comentei isso com o Douglas, eu vou falar com você porque cabe aqui. Se algumas coisas não forem tratadas no nosso coração, é porque o céu é céu, né? A gente, a eternidade é eternidade. Não fosse o fato de que a gente vai morrer e ressuscitar, faz uma pergunta assim, pega uma pessoa assim e pergunta assim para ela: qual seria a sua reação se a hora que você chegar lá na eternidade você perceber que você não mudou de aparência? Você não está do tamanho que você gostaria, com a cor. O corpo glorificado é esse aí mesmo. O corpo glorificado. E sabe por que ele é glorificado? Porque ele tem a cicatriz de quem perdoou. O que acrescentou ali é a cicatriz. A cicatriz. Aquilo que poderia ser para dano. Meu Deus. Foi um sinal da fidelidade. Põe a mão aqui, Tomé. O que poderia ser uma lembrança é uma memória. Está aqui a memória do que a nossa relação representa. Você consegue... Você imagina o grau de desapontamento que a gente alimenta se você chegar lá na eternidade e fosse um agente. Achei que eu achava... Achei que eu ia ter 1,90 m aqui, mano. Eu fiz essa pergunta outro dia para uma pessoa. Falei assim: como é que seria se você se descobrir na eternidade da mesma cor que você tem agora? Você perdoaria Deus? Amém? Amém. Se fosse você, fosse do mesmo tamanho que você é agora. Se você chegar lá e olhar e ter tudo aquilo de que você não gosta. Porque você perdoou Deus pela forma como Ele te fez. Isso é forte, né? Porque a gente diz assim: nós olhamos para Ele e não víamos nele o quê? Beleza. E aí eu lembro, sempre que eu vejo isso, eu lembro de José. Como que José tinha que trabalhar assim essa misericórdia? Porque Jesus não podia parecer com José. Jesus tinha que ser uma declaração ambulante, que era quase certeza que ele era filho de um adultério que a Maria empurrou para cima de José. Tanto que os judeus ortodoxos dizem que Jesus não pode ser o Messias porque ele é fruto de um adultério. Porque ele não era filho de José. Você imagina um cara que carrega aquele menino para baixo, para cima, como salvador da humanidade, e o povo olha assim e fala: coitado de José. Esse menino é a cara de todo mundo, menos dele. Ele não é a correspondência de nenhuma das suas expectativas. O que José foi na vida de Jesus? O fiel. Deus só queria que ele empenhasse com ele uma palavra e sustentasse ela até o fim. Por isso que todo filho só é filho por adoção. Porque ele não é filho de uma capacidade de conceber. Ele tem que ser filho de uma palavra empenhada. Ele tem que ser filho de um invisível.
Ele não pode ser filho das expectativas correspondidas. Uhum. Ele só vai ser verdadeiramente filho se ele for de uma palavra empenhada, que é o José. Então José representa na vida de Jesus a referência da paternidade no seu absoluto. Pensa a relação, o que Jesus e José ouviam quando estavam andando pela rua. Agora pensa Jesus menino, sofrendo um bullying na escola, porque rolavam rumores de que ele podia ser filho de um adultério. E chegar em casa, o José abraçar ele como verdadeiro filho. Fiel. Porque José destruiu toda a sua noção mentirosa de divino. Ele precisou sacrificar. Ele precisou sacrificar. Crucificar o divino. O divino dele. Porque o divino dele desapontou ele profundamente, porque chamou ele com uma divino bronca mentiu, que ele... Tá certo? Meu Deus. Como Abraão. Né? Abraão teve que ir enfrentando, né, as desconstruções de divindade que ele tinha. Para ter revelação da paternidade. De um pai que entrega o filho. Pronto. Em 9 meses, Deus resolveu o filho de Abraão, mas levou 25 anos para ele virar pai. Até ele acolhendo, até ele perdoando, né, todas as divindades que o enganaram. Ou que ele se deixou enganar por elas, porque eram construções. Por isso que Deus fala. O divino mente? Mente. Não está no Salmo lá? Já que você está fazendo a salmoterapia, não sei se esse salmo está incluído, mas é um ótimo salmoterapia. Se não está aqui, quero recomendar. As divindades de vocês têm olhos, mas não veem. Tem boca, mas não fala. Tem ouvido, mas não ouve. Tem mão, mas não apalpa. Tem São uma própria mentira. Tá vendo? Pés, mas não andam. Mãos que não abraçam. Olhos que não veem. Ouvidos que não ouvem. Boca que não fala. E você se torna igual... E você vira se torna uma mentira. Divina. Meu Deus. Um divino mentiroso, em vez de ser um pai verdadeiro que adotou os seus irmãos. Sim. Eu estava falando disso lá no Filho Pródigo, a gente acabou passando. E aí o Filho Pródigo, na construção da oração dele de confissão, ele caiu em si, ele montou uma oração. Veja a construção semântica do divino dele. Vou chegar lá no meu pai e vou falar assim: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou digno de se chamar teu filho, trata-me como os seus empregados. É aqui que a gente vai pecar de novo. Porque ele, como um cara arrependido, já está querendo falar pro pai dele o que o pai tem que fazer com ele. E aí, se você for olhar, ele ensaiou essa oração enquanto caminhava. É isso que eu vou falar, esses 3 pontos. Aí o pai dele não deixa ele falar a última parte. Vai lá olhar no texto. Frustrou a expectativa dele. Frustrou porque ele não completou a oração. Porque antes dele pecar falar de novo... Antes dele pecar de novo, o pai dele já frustrou ele, já meteu uma roupa, já, entendeu? Já desconstruiu o divino. Entregando para ele o paterno. Meu Deus. O perdão é para isso, o arrependimento é para isso. O arrependimento é para que a gente se arrependa dos nossos divinos. Então o perdão é para o arrependimento. É para o arrependimento. E não o arrependimento para o perdão. O arrependimento para o perdão descaracteriza o perdão como expressão da graça. E nós não estamos percebendo. Não revela Cristo. Não estão percebendo isso. Parece, mas não é. É anticristo, por isso que é anticristo. É a fake news que eu já te vi falando. Exatamente. Porque... Não é. O Cristo está lá, mas é o anticristo. Então o diabo não tira Cristo. Entendeu? Ele põe o Cristo... Senão ele não engana, né? Pronto. Só é engano se então, parecer de verdade. Pronto. Senão não engana ninguém. Se ele não usar a figura de Cristo no seu lugar impróprio... Entendi. Ele não desvia. Então, quando você coloca o arrependimento como condição para o perdão, você anulou Meu Deus. a natureza de Cristo. Meu Deus.
Meu Deus. O perdão condicionado ao arrependimento é anticristo. Porque Cristo tem que ser antes do arrependimento. Senão, não é Cristo. Então, Cristo é promotor do arrependimento. Por isso eu sou Cristo para o meu irmão. O meu empenho de amá-lo vai ser o estímulo para que ele se arrependa. Uhum. Então eu vou lá e perdoo ele antes. Então, Mateus 18, quando tem esse chamado, se o seu irmão pecar, Vai lá vai lá. e compartilha com ele a sua tristeza, mas não a sua amargura. Para que ele Se arrependa. venha ao arrependimento. Pronto. E não ele se Então, arrependa se para eu que for venha lá para até tratar você. minha amargura, É, eu tô indo lá para resolver o meu problema e não para resolver o problema dele. sim. E aí o que o povo faz? Vai lá tratar o cara porque ele tá prejudicando a gente. Sim. Não. E por Meu fim, Deus. se eu tiver que trazer para ele uma punição, não é para me proteger dele. É para proteger ele mesmo de continuar causando um dano para a comunidade. Sim. Amém? Com muita tristeza, mas sem nenhuma amargura. Sim. Uma Amém? tristeza que procede do amor. Do amor. E não que já da perdoou. expectativa. Nós não estamos lá, nós não fomos lá resolver o pecado. Não há mais sacrifício a ser feito pelo pecado. Qualquer sacrifício que eu imponho a alguém para resolver o pecado dele, eu estou dizendo que o sacrifício De feito Cristo na cruz é não insuficiente. foi suficiente. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Amém? Amém. Então, qualquer tratativa, ela é de reconciliação. Então, qualquer tratativa é para apresentar para ele um fiel. Eu não estou reagindo ao pecado dele, eu estou dizendo para ele a palavra que nós empenhamos com ele. A palavra que empenhou me coloca nesse lugar. É. Meu Deus. Amém? Meu Deus. Bênção? Bênção Pronto. demais e eu queria ficar horas aqui, mas Amém. eu quero muito levar vocês para comer também. Amém. Valeu. Mas eu queria que antes o Senhor orasse por nós. Amém. Porque eu creio que a partir desse tempo o Senhor está gerando conhecimento Amém. Glória a Deus. e frustrando o nosso entendimento. E eu tenho certeza que pessoas nesse exato momento estão sendo visitadas nesse lugar, Amém. nesse lugar do conhecimento do Pai, Amém. para a revelação do perdão. E hoje o Senhor pode estar quebrando cadeias. Glória a Eu Deus. queria que o Senhor orasse por nós, porque Amém. desse nosso partir do pão aqui, e o Senhor está sendo partido mesmo, porque Amém. tá aqui, ó, para quem não sabe, nós estamos gravando isso aqui já perto de 11 horas, 11 horas. Exatamente. Já 11 são horas da 10, noite. 20 para as 11. 20 para as 11. O pastor Paulo tá gravando aqui desde a hora do almoço. Tá partindo o pão aqui, tá sendo partido, mas tem vida Glória a Deus, fluindo alegria. e ele tá sendo revelado. E os corações fechados Amém. que já estão queimando ali, agora vão ter uma visitação. Eu queria que o Amém. Senhor orasse por nós. Eu por queria favor. orar, Jonas, de olho aberto. Amém. Queria orar na forma de uma declaração. Amém. Uma Afirmativo. Afirmativa. Não Não, rogatório. não rogativa. Eu queria declarar para todos Amém. nós aqui. Amém. Tudo que é perfeito, tudo que é justo, tudo que é santo, tudo que é digno, seja isso que ocupe o seu coração. Amém. Não vá conversar com ninguém para falar dos erros dele ou para corrigir o que está errado. Amém? Tudo que é justo, tudo que é digno, tudo que é perfeito, tudo que é santo, em relação a você e a todos, seja isso que ocupe o seu coração. E assim, a paz de Cristo guardará a sua mente e o seu coração em Cristo Jesus. Amém. Suas petições sejam conhecidas diante de Deus, com oração, súplica e ações de graça. Não de forma rogatória, mas de forma afirmativa.
e Cristo se revelará. Por isso, no que depender de nós, seja a paz de Cristo, o juiz do nosso coração, e no que depender de nós, tenha paz com todo tipo de gente, cuidando para que nenhuma raiz de amargura brotando contamine o seu coração. Porque sem paz e santificação, ninguém verá o Senhor. Amém. Amém? Amém. Essa é a nossa oração. Amém. Amém. Aleluia. A paz de Cristo. Amém. Guardando nosso coração. Amém. Porque foi isso que foi anunciado. Amém. Que a glória da eternidade se revele na terra, na paz. Os pacificadores serão chamados filhos de Deus. É. O ministério do perdão nada mais é do que o ministério da pacificação. A glória de Deus se revelou e a paz de Cristo reina na terra. O reino de paz, Entre os justiça seus filhos. O reino de e paz, alegria. justiça e alegria. Amém. Amém? Amém. Glória a Deus. Amém. Amém. Eu tenho certeza que você recebeu dessa porção e hoje cadeias, grilhões estão sendo quebrados aí dentro dos corações para expressarmos e vivermos a natureza de Cristo. Se essa conversa abençoou você, você é responsável agora. Amém, exatamente. Assume a responsabilidade. Então não é sobre achar culpado. Não. É sobre assumir responsabilidade. Você tem uma responsabilidade agora a partir dessa nossa conversa. Aleluia. Você tem uma responsabilidade com você tem uma responsabilidade com o seu coração, com as pessoas, com a comunidade, com a relação. Você tem uma responsabilidade com a relação. Então, compartilha. Isso é uma forma de você expressar a sua responsabilidade. Então compartilha aí grupo da igreja, grupo da célula, DNA, jovens, mulheres, enfim, grupo da família. É o lugar perfeito. Onde tem uma relação, precisa chegar essa conversa aqui para você expressar a natureza do Cristo. Se você não é inscrito no canal ainda, você pode se inscrever para você não perder nada aqui do Dizascope e se tornar cada vez mais, ou expressar cada vez mais a imagem e semelhança de Cristo, porque tudo tem esse objetivo, te deixar mais parecido com Jesus, te dar ferramentas para isso. E deixa aqui um comentário com a parte que mais edificou você, com o pensamento, o que você vai fazer, qual é a responsabilidade que você está assumindo. Se você não adquiriu ainda o Salmo Terapia, adquire, o link vai estar aí na descrição. E, pastor, valeu. Obrigado, viu? Jonatas, vendo você encerrar isso aí, eu vou me permitir um negócio aqui. Por vou favor. Estender um pouquinho aqui, vendo se, assim, o seu coração, a sua entrega. E quem me conhece, eu vou me permitir ser bem Paulo Borges Júnior aqui na sua frente. Amém. Certo? Gente, só um Jonatas para entregar o que ele está entregando para nós aqui. Porque o Saul tentou de tudo gerar uma raiz de amargura no coração de Jonatas em relação a Davi. E Jonatas se despojou de todos os seus direitos, entregando tudo isso em favor do Davi. E quem colheu isso tudo depois foi o filho dele, Mefibosete, que, ferido pela ansiedade de salvar com as mãos, aquele homem ficou mutilado. E a entrega do Jonatas, se desarmando, se desnudando em favor do seu irmão e entendendo que tudo na vida dele era em favor do irmão que viria depois dele, acabou fazendo com que o filho dele lá, mutilado, ferido, impedido, pudesse ser colocado no lugar de honra pela vida do seu amigo. Então a misericórdia e o perdão é para gerar amigos. Viu, Jonatas? Muito bom. Muito bom ter aqui uma conversa de um Paulo e de um Jonatas na verdadeira expressão dos seus nomes. Valeu, Jonatas. Valeu, Paulo. Valeu.
Obrigado, viu? Valeu, obrigado pelo seu coração. Obrigado a você que ficou aqui acompanhando. Deus abençoe você. Não se esqueça que toda emoção é um convite para oração. Saúde mental é pensar o que Cristo pensa, sentir o que Cristo sente, porque você é uma cópia de Jesus. Nós somos cópias de Jesus. Deus abençoe você. Até o próximo Divinamente Podcast. Amém. Valeu.